É isso aí, pessoal. Aqui no quadro De Olho na Educação, a gente vai mostrar que a Janaína inovou com um projeto de pedagogia colaborativa. O movimento batizado, olha só, Somos Todos Educadores, tem a finalidade de resgatar a missão do professor e transformar a educação. É isso mesmo, Janaína? Boa tarde para você. Boa tarde, André, tudo bom? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você, isso mesmo. Esse projeto ele tem a missão de resgatar não apenas o papel do educador, mas também a gente tem essa questão da família que está sendo resgatada atualmente por conta da situação que estamos vivendo, né? Então as famílias elas estão mais de olho na educação das crianças e isso ajuda bastante com o projeto, porque na verdade a intenção é que um colabore com o outro com o talento que tem. Então, aquele professor que tem um talento, um olho especial, por exemplo, para correções, ele consegue ajudar mais a perceber quais são as questões que dão mais trabalho em casa e como ajudar melhor essa questão familiar no ensino remoto. Bom, essa é certamente uma iniciativa pioneira na rede pública de ensino, né, Janaína? Sim, é a primeira vez que é feito um projeto tão focado assim nos talentos dos professores. Geralmente nós temos uma função, né, quando nós estamos no município, numa rede. E essa função, quando você entra ali, você fica nessa função praticamente para sempre, a não ser que você tenha ali uma mudança temporária, né? Mas esse intuito desse projeto é trazer o talento do professor. Então, a gente tem professores que têm talento mais para dramatização, então eles estão trabalhando com edição de vídeos. Temos aqueles professores que eles têm mais talento para poder montar atividades, então eles estão trabalhando na montagem, tudo supervisionado e colaborando ali com formações pedagógicas, que é o mais importante, porque dentro desse projeto, nós trazemos também um olhar da neuroeducação, para que seja um projeto pautado em uma estrutura bem robusta de educação mesmo, que atinja diretamente o aluno e que ele possa realmente aprender. Bom, Janaína, tem como foco, né, a pedagogia colaborativa que visa pulverizar conhecimento, enfim, que é mais desenvolvimento, talentos junto aos profissionais de educação do município, é mais ou menos por aí? Isso. E é interessante porque para fazer tudo isso é preciso ter uma evolução de trabalho dentro do município. Então, primeiro é feito um questionário com todos os funcionários. Depois nós localizamos quais são os talentos que se destacam mais nesse questionário e fazemos algumas formações. Dentro das formações são oferecidas tarefas para as pessoas que participam, para os educadores, e a partir dessas tarefas nós conseguimos dizer exatamente se aquele talento ele foi observado de forma bem objetiva. Daí nós fizemos também formações presenciais, porque nós temos a formação online e a presencial, e nessas presenciais eu pude conhecer os educadores em 3 equipes, né? Vou contar um pouquinho da presencial, fica mais claro. A gente tinha a equipe de correção, a equipe de criação e diagramação de materiais e os monitores de informática. E daí qual era a intenção? Era observar como que eles se portavam ali em grupos pequenos, né? Dando conta ali de toda essa questão sanitária, e também como que eles se portavam na missão que eles tinham naquele dia. Então, é como se eu desse um case para eles, e eles desenvolvessem esse case baseado na experiência mesmo, na prática. E observando isso, eu pude montar as primeiras equipes de montagem de material didático do município. Então, a equipe ela é formada por uma evolução de todo esse processo. Então, desde o questionário até passando pelas formações online, a formação presencial, nós montamos equipes com 3 criadores de diagramadores de material, um corretor, um especialista em correção e um especialista em informática, né, que ele faz a diagramação final. Por que isso? É engraçado porque quando a gente forma grupos na escola, várias pessoas já passaram por isso. Você forma o grupo e uma pessoa faz todo o trabalho, ou duas, e o resto não faz nada.
Então, quando você identifica o talento, isso não acontece, porque a pessoa está ali com uma função específica para ser feita. Então, ela tem uma função dentro do grupo, ela tem clareza qual é a função dela e como ela pode contribuir, e uma função dentro do grupo, ela contribui com outra. E todo esse olhar vai ali para o foco principal, que eu sempre falo para o pessoal, que é o aluno. Sempre o foco é o aluno. É verdade. E o projeto tem como objetivo também resgatar a missão e a valorização dos professores, exaltando, né, as suas habilidades e desenvolvendo os seus talentos por meio da colaboração interdisciplinar. Seria isso, Janaína? Isso, porque com esse trabalho de equipe, o que acontece? Os professores, eles trocam experiências de olhares diferenciados. Então, nós conseguimos trocar experiências diárias. Então, eu tenho equipes, por exemplo, não necessariamente da área que o professor está. Então, eu tenho, por exemplo, uma equipe que tem uma professora de arte, que ela ajuda na parte de diagramação. Então, ela está toda ali na parte de diagramação de alfabetização para que essa ilustração da atividade converse com a criança também. Então, ela traz ali um olhar diferenciado que talvez os educadores que estão na diagramação, que sejam da série, não tenham. Nós temos ali uma mistura bem interessante em alguns casos, inclusive a gente tem um professor de infantil que está trabalhando com um grupo de 4º ano, porque ele tem um olhar diferenciado também para diagramação. Entendi. Então, é o talento do professor, não é a área que ele está. Então a gente pode até afirmar, né, Janaína, que a ideia é induzir esses profissionais para que eles mesmos estejam aptos a transformar a educação em sala de aula, além de terem a possibilidade de capacitarem-se entre si, né? Com certeza, porque além deles trabalharem com alguma coisa que eles gostam muito, porque se eles têm esse talento, eles têm uma facilidade para desenvolver isso, eles ainda conseguem contribuir e perceber como o trabalho deles faz a diferença dentro de uma rede. Então, isso é extremamente importante e valoriza demais o trabalho do professor, porque muitas vezes não aparece aquele trabalho. E se você faz dessa forma, começa a aparecer até em focos que você não imagina. É engraçado porque nós fizemos um trabalho de casa no caderno, aquele caderno que as crianças copiam da lousa, e surgiu de uma pessoa que nós nem esperávamos, assim, que nem estava em um dos grupos ainda, porque agora já está, a ideia de fazer mini vídeos com um personagem que foi criado no município. E o personagem, ele se aproxima da criança, porque é uma criança contando para a criança a novidade que tem, que vai chegar na casa dela. Então, assim, surgem ideias da própria rede. Que legal, que bacana isso. Vai se espalhando, assim, é como se o movimento se espalhasse, mesmo que você ainda não solicite aquela pessoa, ela se prontifica a participar. É, Porque e algumas pessoas naturalmente, ficam um né? pouco Isso que é afastadas. o mais bacana, né? Que legal. E pelo que a gente estava conversando, inclusive, né, Janaína, tudo é realizado por meio de workshops online e presenciais via etapas, que inclui exatamente o quê? Porque são algumas etapas. Gostaria que você falasse um pouco mais detalhadamente a respeito delas para a gente aqui no quadro De Olho na Educação. As etapas, elas dependem um pouco do local e do objetivo que o município possui. Nesse caso, nós utilizamos um questionário, primeiramente, por conta da situação sanitária, né, que eu não poderia estar ali presencialmente. Estive presencialmente para conversar com os gestores das escolas para explicar o projeto. Que era um grupo menor, mas com a rede toda foi feito esse questionário online e depois nós começamos uma série de formações online, cada formação com um olhar diferente. Então, nós tivemos uma formação, por exemplo, de informática pedagógica, para eu detectar quais seriam os problemas que nós teríamos com as oficinas online, né? Então, tudo ali pensado para poder sanar esses problemas. Então, eu ensino algumas instrumentalizações, mas dentro desse ensinamento também tem o olhar para quais são as dificuldades que eu vou ter no longo do caminho. E daí nós temos também a formação de montagem de atividades, que foi
preliminar a essa formação presencial. Nós tivemos a presencial, que foi essa que eu relatei. Depois da presencial, nós estamos tendo semanalmente encontros de consultoria com as equipes de montagem de materiais, e a próxima formação é de neurociência para educadores, que nós englobamos alguns outros profissionais, como as ADIs, né, que são auxiliares, porque nós achamos importante que eles estejam nesse processo também, os professores de jornada ampliada, e são professores de várias faixas etárias, a gente tem ali desde creche até professores de EJA. Entendi. Especial. Bom, mais alguma coisa que você queira destacar aqui no nosso quadro? Importante desse projeto super bacana aí de pedagogia? Ele é um projeto bem bacana, mas ele deve ser bem detalhado, porque, como eu falei, cada município tem suas particularidades, né? Cada caso é um caso, como a gente costuma dizer, né? Isso. Não dá para pegar um modelo pronto e jogar no município, porque não funciona. Tem que Precisa ter ver toda qual uma é o avaliação. objetivo. Sim. Isso. E daí você precisa fazer todo um trabalho para poder explicar para os profissionais, porque eles não estão acostumados a fazer dessa forma. Então, esse talento, trazer esse talento à tona, não é uma coisa muito fácil de princípio. Mas depois que ele vem, daí ele começa a aparecer em vários locais, em vários focos. É uma questão de planejamento, de adaptação, como a gente estava falando, cada caso é um caso, cada município é um município, então às vezes o que serve para X não serve para Y, né, Janaína? Então é importante que saiba realmente que as pessoas tenham consciência disso, né? Sim, e daí o nosso próximo passo, nós estamos fazendo agora no planejamento da equipe aqui, a montagem da equipe de montagem de desenvolvimento educacional. Certo. E é já olhando para 2021, quais são as questões mais urgentes do município em uma próxima etapa. Uhum. E depois dessa, qual que é a próxima? Já sabe ou não? Próxima etapa? Então, ainda não, porque daí, na verdade, tem a equipe de planejamento que vai trabalhar junto, né, com a de desenvolvimento educacional, mas daí a gente tem o final do ano letivo, né, então a intenção é que a gente deixe o município preparado para que ele tenha uma redução de questões educacionais quando acabar essa questão do ensino remoto. Esse, claro, que é um ano atípico, né, por conta da pandemia que a gente está vivendo, do coronavírus, influenciou em alguma coisa ou não? Ele influencia porque a gente tem a questão do hibridismo, que é a última formação que o município vai ter, coletiva, incluindo as pessoas de administrativo, porque eles precisam informar os pais, e caso a escola, as escolas, né, da rede, no próximo ano, eles entrem nesse modelo de hibridismo, eles precisam conhecer as modalidades presentes e saber lidar com elas, tanto os educadores quanto quem vai atender a comunidade. Que legal. Então, essa foi a influência que teve. Por isso que é de acordo com a situação, o município e as escolas, né? Bacana. Então, a gente agradece aqui a sua participação aqui na TV Câmara Campinas, no quadro de Olho na Educação. A gente gosta sempre de trazer nesse quadro, Janaína, temas importantes como esse, que influenciam diretamente a educação. Por isso que chama de Olho na Educação. A gente está sempre batendo nessa tecla, que é certamente o futuro, né? Tem que ser priorizado sempre. Com certeza. Essa questão da educação. Então, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço. Tá joia. Então, a gente conversou com a Janaína. Boa tarde para você também. A gente conversou com a Janaína, falando a respeito deste projeto. Bom, e a gente segue, então, aqui com o Câmara Total. Eu vou devolver para o meu grande amigo, Gabriel Castro.